Fala, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, estejam saudáveis e espero que vocês estejam também com saudades dos vídeos deste canal. Eu dei uma sumidinha aí, mas estamos aqui de volta. Eu quero pedir para você curtir aí, comentar, compartilhar e juntos vamos divulgar aí a psicanálise para o mundo, beleza? Meus amigos, hoje eu quero falar sobre um tema que é um tanto quanto polêmico. Se você gosta de polêmica, esse vídeo é ideal para você. E que polêmicas são essas? Como o título do vídeo sugere, eu queria falar sobre um pouquinho dessa polarização que existe e como isso pode ser lido de uma visão psicanalítica, né? Primeiro ponto que nós vemos aí é uma grande divisão política, né, que existe não só no Brasil, né, mas dá para perceber isso em vários cantos do mundo, tá acontecendo, que é um movimento que pode dizer assim, da direita contra a esquerda, né, e onde um lado quer acabar com o outro. Mas devemos deixar claro que isso não é apenas uma especialidade da política, né, não é algo exclusivo da política. O ser humano muitas vezes ele tem essa dicotomia, na verdade sempre o ser humano tem essa dicotomia. O problema está na gravidade dela, porque o mundo ele é feito de choque de ideias. E vamos ver aí na história da filosofia, muitas vezes falando na questão da dialética, né? Que é o encontro dos contrários formando coisas novas. O problema, como eu falei, está na intensidade, né? Na maneira que essa dicotomia ela é apresentada. Por exemplo, uma guerra é uma dicotomia humana de uma maneira extremamente ruim, né? Porque ali gera muitas mortes e pessoas ali, né, que poderiam estar formando suas famílias, poderiam estar ali com seus pais, acabam morrendo. Mas só que aqui eu vou voltar mais especificamente para o campo político, porque é o que a gente está vendo que está muito em voga aqui na nossa sociedade, né? Acontece o seguinte: quando a gente pensa nessa dicotomia, a gente pensa numa divisão que existe dentro da psicanálise, que é pulsão de vida e pulsão de morte. Até então, na obra de Freud, antes de acontecer a Primeira Guerra, falava-se mais sobre a pulsão, que era mais aquela pulsão erótica, né? Ou uma pulsão ali mais voltada para o desejo, né? do sujeito. Só que quando Freud viu a guerra, colocou na cabeça dele, mas por que nós nos destruímos assim? Né? Então essa questão de pulsão de morte, ela foi integrada na obra de Freud, porque ele viu que o ser humano, ao mesmo tempo que ele tinha expansão para a vida, ele também tinha expansão para a autodestruição. Só que assim, essa autodestruição, ela também é uma forma de querer viver. Ela é uma forma de representar a agressividade humana. Por exemplo, quando você tritura um alimento, você está sendo impulsionado pela destruição, para destruir aquele alimento para que você consiga viver. Então o que a gente vê no campo político é basicamente isso. Um lado quer destruir o outro para que ele possa viver, para que ele possa continuar a existir. E as pessoas que geralmente estão dentro dessa polarização, elas estão divididas entre aquilo que é chamado de seio bom e seio mal, porque aí a gente volta a um estado mais primitivo da mente, quando o ego ainda não era capaz de fazer essa análise mais amadurecida, né, do ao seu redor, fazer mais essa integração, né, com a realidade. E quando a criança, né, está se desenvolvendo ali, principalmente no seu estágio oral, ela não tolera a frustração, ou seja, ela faz a divisão entre o seio bom e seio mal. Por exemplo, se a mãe não traz o alimento, ela tem aquele seio como um seio mau, um seio que não traz o alimento, que não traz o cuidado, não traz o carinho. Mas quando ela é alimentada, ela se sente amada, ela se sente bem, e a criança tenta destruir esse seio mau para que ela sinta apenas a alegria de poder se alimentar, o prazer de se alimentar. E a gente vê dentro dessa polarização, nesse aspecto político, acontecendo basicamente isso daí. Quando nós estamos totalmente envoltos
nessa emoção sem racionalizá-la, sem pensar ela, sem refletir sobre ela, a gente tende a achar que o outro lado é o nosso inimigo. Pessoas que são de direitas tendem a achar que as pessoas de esquerda são inimigas e querem acabar com eles. No outro lado é a mesma coisa. Pessoas de esquerda acreditam que o mal do mundo são as pessoas de direita e tentam acabar com os ideais, né, da esquerda. E se a gente parar para refletir, os dois lados, ambos os lados, têm coisas boas para oferecer. Se você parar e pensar sobre isso, se você sair desse escopo polarizado, você vai ver que a esquerda ela proporcionou muitos avanços, principalmente sobre a questão dos direitos, né, das mulheres, direitos das pessoas negras, porque se não fosse esse progressismo, até hoje teríamos escravos. E isso é algo completamente ruim. Mas por um lado, se nós olharmos também a direita com o liberalismo econômico, permitiu um crescimento no mundo. O problema é quando as pessoas param de refletir, param de analisar conscientemente o que está acontecendo e deixam se envolver por emoções. E Freud falava lá na Psicologia da Massa e Análise do Eu sobre essa questão de que nós temos um ideal no líder e nós colocamos todas essas dicotomias, né, em relação a esse líder. Por exemplo, nós vemos esse ideal como supremo e nós tendemos a odiar e dizer que tudo de ruim que acontece é do outro, enquanto nós idolatramos aquele líder ou aquela ideia. E nós somos pressionados pelas massas a aderir a um movimento. E isso, volto a dizer, é extremamente ruim. Porque se nós estamos sob a pressão para aderir a um lado, ou direita ou esquerda, nós paramos de refletir. Então talvez, se nós nos colocarmos nessa posição de analisar o que está acontecendo, de ver que ambos os lados têm coisas boas, têm coisas ruins. Se nós tirarmos essa idolatria desse ideal dos líderes políticos, né, que estão idealizados, que antigamente eu lembro, quando eu era mais criança, havia programas, né, que zoavam com políticos, que faziam brincadeiras com políticos. Hoje em dia, isso é como se fosse um crime você fazer isso. Você é lixado pelo lado que, lixamento virtual, né, pelo lado que idolatrou aquele político. Isso é extremamente ruim, porque quando a gente coloca alguém nesse altar, nesse pedestal, a gente esquece de ver que aquela pessoa, aquele líder, aquele partido também faz coisas erradas, também estão sujeitos, né? Deixa eu me colocar melhor. Também estão sujeitos ao erro. Então vamos aderir de uma maneira consciente, de uma maneira reflexiva, aquilo que a gente acredita que é melhor para nós e para as pessoas que vivem na nossa comunidade. Somente assim podemos acabar com a polarização e viver num lugar melhor para todos. Se você gostou desse vídeo, já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E vamos ver aonde esse vídeo chega e as pessoas se podem ser, de certa forma, impactadas por esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.